Olá, meu amado, minha amada que está aqui comigo. Nós estamos iniciando agora a nossa aula de número 5 da Escola do Crescimento. Estamos estudando o livro de Romanos, ok? Vamos continuar, que Deus possa nos abençoar nesse estudo, que possamos gravar fielmente o estudo que o nosso pastor Ari Veloso deixou para nós. Um grande abraço e vamos nessa. Deus abençoe. Bom, estamos aqui, Romanos capítulo 1, e nós estamos estudando que o gentio peca. Romanos capítulo 1, o gentio peca, já falamos dos versículos de 18 a 32, e agora então vamos prosseguir para os demais versículos. E eu preciso verificar se o áudio está ok aqui, então às vezes olho para o lado, mas vamos lá. Vamos ler aqui que nós já estudamos que em Romanos 1, o homem, o problema do homem. Então ele detém a verdade pela injustiça, e já aprendemos sobre injustiça. Ele despreza os atributos de Deus, o poder de Deus, nos versículos 19 e 20. E agora vamos para o versículo 21 e 22, que a causa disso, ele desliga-se de Deus por conta disso que falamos já no item 1 e 2. Diz assim, porque tenho conhecido a Deus... tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, quais as duas coisas que o homem deveria ter feito nesse texto? Primeiro, eles deveriam ter glorificado a Deus e render graças ao Senhor. Não fizeram. Número 2, quais as consequências que aconteceram na vida intelectual e espiritual do homem? Eles se tornarem fúteis e o coração insensato, ficou obscurecido. Número 3, o que isso significa na prática? Eles ficaram se achando mais que Deus. Essa é a grande verdade. Em vez de fazer o que Deus ordena, quiseram fazer o que eles mesmos acham bom fazer. Isso é o problema do homem, não é só do povo romano, não. É o nosso problema também. Número 4, como o homem no dia a dia demonstra isto, ou seja, não obedecendo o que a palavra de Deus diz, fazendo o que bem entende. Como os intelectuais interpretam a criação do mundo? Interpretam das diversas formas que você encontra por aí, um grande Big Bang e assim por diante, não atribuindo a Deus, a glória de Deus, quando ele disse haja luz, houve luz e assim por diante, ok? Onde está a verdadeira sabedoria? Tá? Então, onde está a verdadeira sabedoria? No que nós achamos, porque a gente gosta muito de falar, eu acho isso, mas olha o que a palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 28, versículo 12, ok? Porque onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Versículo 17. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que o de rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? 21. Pois está encoberto os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Versículo 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Olha aqui o resumo disso. Nós precisamos
para estar com Deus, entender que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal, estar fora do mal é a inteligência, ok? Voltando aqui, então, nós lemos que o quê? O desligamento do homem por conta do pecado, está relatado em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 22, e onde está a sabedoria, está exatamente no temor do Senhor e apartar-se do mal, ok? Agora, deifica a criatura, ou seja, o homem depois que ele... o próximo ponto que o separa de Deus, o próximo ponto do problema do homem é o que? Ele deifica a criatura, ou seja, ele cria deuses do que ele vê. Olha o que diz. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Que tremendo isso, hein? Olha aqui, ó. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ok? Então, segundo o texto, que os homens fizeram? Eles, então, começaram a adorar a ídolos, coisas que eles fizeram, e aí o que acontece? A idolatria, como a idolatria se manifesta hoje? Ela se manifesta da mesma forma, né? Nós criamos deuses. Hoje, quem são os nossos deuses? Celulares, esposos, esposas e tudo mais que a gente coloca no lugar de Deus. Deus em primeiro lugar. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, o resto vem junto, né? Porque ele nos ensina isso. Número 3, você tem algum ídolo? Posição, dinheiro, cônjuge, filhos, ministério, etc. Até um ministério pode se tornar um ídolo. Temos que tomar cuidado com isso, ok? E aí, prosseguindo, o que ocupa realmente o primeiro lugar em sua vida? Como é que você vai ver isso? Ele dá uma dica legal. Corra os olhos no canhoto do seu talão de cheques ou no extrato do teu cartão de crédito, né? Aonde você está gastando teu dinheiro? Para onde está indo o teu dinheiro? Qual que é a primeira compra do mês? Aonde foi? Foi para o Senhor ou foi para quem? Né? Eles refletem o que é prioridade para você. A tua agenda, entra na tua agenda aí e vê o que você tem feito, aonde você tem ido, porque isso é notório. Você entra lá no Google, Google Maps, ele mostra onde você tem ido. Olha que coisa interessante, né? Que lugar ocupa o Criador na sua vida? Quando você ouve a palavra de Deus, qual o primeiro pensamento que vem à sua mente? Você dá graça, você agradece ou você se sente culpado? À luz do versículo 25, a quem você tem servido? Então, como é que está a tua vida sexual? Você é casado? Ou mesmo solteiro? Como está a tua vida sexual? Se você está entregue a perversões sexuais, significa que tem alguém tomando o lugar de Deus e Deus permite para sua própria degradação. Olha o que o versículo diz, ok? O que significa Deus os entregou? Deixou rolar solto. Já que você não está afim de estar comigo, então faz o que você quiser com o teu corpo e sofra as consequências. Número 5, deleita-se na imoralidade, versículos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então o homem, rejeitando o Criador, tornou-se confuso em sua própria identidade, passou a expressar o seu comportamento sexual de maneira deturpada, com homossexualismo e lesbianismo, ok? A história registra que muitos dos imperadores romanos daquela época eram gays. Se você gosta de literatura, na certa já leu Sêneca.
E então dirá que, mesmo no tempo de Paulo, havia muitos homens bons, moralistas, como Sêneca, tutor de Nero. É verdade, Sêneca pregava e escrevia frequentemente sobre moralidade, hipocrisia, inveja. Mas quando Nero assassinou a sua própria mãe Agripina, Sêneca foi conivente com sua atitude. Então fica aqui agora duas perguntas para reflexão. Você tem uma vida sexual de acordo com os padrões divinos? A sua maneira de agir tem em vista glorificar a Deus, agradar seu marido ou esposa ou fascinar os homens ou as mulheres? E aqui ele fala para nós meditarmos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eu vou ler para nós aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: Finalmente, irmãos, olha, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, andar com o Senhor para progredir. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós, fornicação é sexo fora do casamento, ok? Antes do casamento, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo com santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em algum negócio, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação. Porquanto quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que devem amar uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, o que ainda nisto aumenteis cada vez mais, sempre aumentar o amor um pelo outro, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Para de olhar a vida dos outros, vai trabalhar. É isso que ele está dizendo aqui. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Deus nos deu o privilégio de não necessitar de nada. Deus nos deu o privilégio, então, de termos tudo nele, por isso ele nos instrui. Então fica aqui essa aula de número 5 para você desfrutar desse ensinamento e você ter a tua vida e a tua vida em abundância. Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.